Aleluia. Amém, povo de Deus. Pode se assentar um pouquinho em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Efésios 4:11: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Amém? Paulo está falando a respeito, pode deixar aí, filho, por enquanto aqui mesmo. Paulo está falando a respeito de uma visão apostólica, como ela tem que se mover, e nós entendemos que esse modelo é o modelo que Cristo estabeleceu, amém? Então nessa noite a gente está aqui, um momento, para alguns vai ser maravilhoso, para outro vai ser uma mudança de uma estação em sua vida pessoal e espiritual, né? Hoje o irmão Gleice que está aqui, né? Ele foi ali tomado de surpresa pelo AP e foi algo extraordinário que ele não sabia, só descobriu ali que estava acontecendo, amém? Existiu uma atmosfera desses dias. A gente já vem orando pela vida do Gleice há mais de 2 meses. A gente tinha sentado com o irmão Gleice, eu e a pastora. Depois a gente sentou eu, a pastora e o diácono lá na minha casa, e a gente sentou para alinhar algumas coisas com ele, estabelecer alguns princípios e aquilo que ele queria viver da parte de Deus, se ele tinha entendido daquilo que ele vinha já aprendendo com a gente a respeito de caminhar no reino de Deus e executar algo que o Senhor chamou, que é um chamado genuíno, amém? E ali, depois dessa conversa, a gente veio debaixo de muita oração, debaixo de muito temor. E hoje a vida dele vai mudar. Queria convidar meu pai aqui espiritual, o apóstolo Silvio. Vou passar o microfone para ele. Paz do Senhor, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Existe um texto, e esse texto foi lido aqui em Efésios capítulo 4. O verso 12 diz assim: estes dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Então, durante muito tempo, esse entendimento que havia dentro da igreja de que a ordenação, o ministério, o título, isso era algo que havia sido colocado como se fosse uma coisa de outro planeta, e durante muito tempo as pessoas brigavam dentro da igreja mais pelo título do que pelo chamado. E por conta dessas distorções que houve dentro desses princípios, esses ministérios, esses dons, eles não foram usados de maneira devida. E hoje nós estamos aqui para cumprir esse direcionamento que Alex entendeu que era o tempo. E eu queria convidar a Gleidson aqui, porque esse tempo na vida de Gleidson indica que o serviço dele, a igreja do Senhor, precisa aumentar. Não para que essa ordenação, essa autorização celestial, ela seja vista de uma forma distorcida, mas que ele possa servir dentro desse ministério como uma base, como alguém que vai ajudar os pastores dele a sustentar essa casa e cumprir a missão que Alex entendeu que era de Deus para a vida dele, de ser um evangelista, de ser alguém que vai anunciar o evangelho de Deus. Amém? Dentro do ministério, amados, existe pelo menos 5 tipos de encargo. Repete assim comigo: 5 tipos. Faz assim com a mão. Deixa eu ver a mãozinha de todo mundo aqui. Amém? Faz assim comigo: o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Eu estou cansado, desculpa. Agora presta atenção aqui. O mestre, qual a função do mestre? Ensino.
Você pega um culto de escola bíblica com o mestre pega o texto que o pastor pregou a semana toda e você não entendeu, com o mestre, com 5 minutos você entende. Por isso que a função apostólica do mestre é esse dedinho aqui, faz assim comigo, esse dedinho. Agora me pergunta por quê? Porque ele entra num lugar onde ninguém entra. Entende? Faz assim comigo, pastor. Me pergunta o que é que significa. O dedo da aliança. Ele é aquele que ele protege a igreja de todo jeito, ele cuida, ele apacenta, e ele corre o risco também de se casar com a noiva de Jesus, de amar mais a igreja e acabar sendo falho na sua missão. Amém? Terceiro ministério, repete comigo, terceiro ministério é o evangelista. Olha aqui para você ver, ó. Não é o dedo maior? Ele quer ir mais longe do que todo mundo. Se brincar, ele quer ganhar a cidade toda num dia. O evangelista é aquele cara que, se brincar, ele quer que todo mundo se converta na tora, ele quer forçar os outros a aceitar Jesus de qualquer jeito, ele quer porque quer isso. Amém? Então o evangelista tem essa missão. Faz assim comigo agora, o profeta. O profeta é aquele que estende o dedo e diz: assim diz o Senhor. Amém? Mas ele também corre o risco que, enquanto ele aponta o dedo, ele se enche de orgulho e tem 3 apontando para ele. E aí Deus trata com ele. Amém? O apóstolo, repete comigo, o apóstolo, ele toca nos outros 4 ministérios, ó. Ele é aquele que serve para sustentar os outros 4 ministérios. Então, dentro do encargo apostólico, a gente entende que os 5 ministérios, eles são discriminados na palma da nossa mão. E a missão de Gleidson aqui é contribuir com o mestre, é contribuir com o pastor, é contribuir com o evangelista e contribuir com a missão apostólica dessa igreja. Amém? Você está pronto, meu filho? Amém. Então dobre o joelho. Vem cá, Léo. Vem cá, pastor Denilson. Vem cá, Tiago. Você que é o pai do menino, vem orar pelo menino. Cadê? Unge suas mãos aí. Você que é o pai dele, você tem que abençoar a vida de seu filho. Eu estou aqui só para te ajudar. Quero que vocês, nesse momento, em nome de Jesus, possam orar pela vida de Gleidson, né? Coloca a mão no teu filho. Senhor, em nome de Jesus, essa noite nós estamos separando Gleidson para cumprir o encargo evangelístico, entendendo que nesse tempo ele tem uma responsabilidade de anunciar as boas novas do Senhor a Valença, a toda a redondeza do Baixo Sul e, se Deus permitir, até os confins da terra. Nós pedimos que nesse tempo seja um tempo de aprimoramento, de fortalecimento espiritual, de maturidade, de temor do Senhor. Nós pedimos que nesse tempo o Espírito do Senhor venha sobre ele, trazendo sobriedade espiritual, discernimento. Coloca nos seus lábios a tua palavra, coloca nos seus lábios a mensagem de salvação. Que o seu ventre, meu Senhor, seja carregado pelos rios que brotam do teu trono. E as verdades que têm sido pregadas nessa casa, nós profetizamos, meu Senhor, que uma transição de mentalidade, de comportamento está sendo liberada sobre a vida dele. Como igreja do Senhor, nós queremos consagrar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Declaramos sobre a vida de Gleidson, Pai, que ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas celestiais, que ele dará muitos frutos nessa casa, Senhor, que ele será um instrumento também de avanço para esse lugar.
Senhor, que a unção do Teu Espírito seja estabelecida sobre a vida do irmão Gleidson, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, ó Pai. Guarda o coração dele, Espírito Santo, de todo ataque, de toda ação do inimigo. Deus, que ele continua sendo um servo humilde, com coração contrito, disposto a Te servir ao Senhor, servir essa igreja, essa obra, servir o Teu reino, ó Pai. Deus, sendo fiel àquilo que o Senhor confiou a ele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o coração dele seja sempre um coração disposto a servir, disposto, Deus, a se render diante da Tua presença, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, eu consagro os pés dos Teus filhos ao Senhor, Pai, para que ele possa ser levado a lugares mais longe, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo os seus pés, os seus passos, para que ele não venha, meu Pai, no nome de Jesus, ser perdido no meio do caminho. Mas nós consagramos para que ele faça tudo conforme o Teu querer e Tua vontade. Nós o enviamos no nome de Jesus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar nosso filho nessa noite. Que ele aprenda, Senhor, que o nosso escudo não é para esconder nada diante do Senhor. Que ele aprenda, Senhor, a carregar aquilo que o Senhor está encorajando ele nessa noite. Que ele nunca se permita ser influenciado por nada aí fora, mas que ele seja um grande influenciador. Jesus, que a Tua palavra seja uma palavra viva dentro dele, e que ele ande em alta velocidade, Senhor, assim como uma coça como anseia pelas águas. Que ele seja frutífero em todas as áreas da vida dele, e que essa unção que nós andamos debaixo do apóstolo, que ele também seja encorajado a andar nesse lugar de transparência, verdade, coragem, conduta, Senhor, diante da sociedade. Que a Tua palavra seja luz e saúde sobre a boca dele. Nós Te pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor recaia sobre a vida dele, e que a partir dessa noite não seja mais o Gleison, seja mais um que está disponibilizando o seu coração e sua mente a servir ao reino de Deus. Que o Teu reino, Senhor, seja em primeiro lugar, como Mateus 6,33. Buscai o Senhor em primeiro lugar. E que o Senhor vai trazer aquilo que ele necessita no tempo oportuno. Então nós abençoamos ele nessa noite. Nós liberamos uma palavra, Senhor, sobre ele. Que ele ande por caminhos, regiões, nações. Que o Senhor use ele poderosamente, em nome de Jesus. Por favor, dê um aplauso, Senhor. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Vocês estão aí? Eu prometo que eu não vou tomar muito seu tempo hoje. Ontem eu enchi seu saco. Ontem eu falei demais aqui, eu acho que você ficou cansado, sim ou não? Aleluia. Irmãos, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui hoje, né? Também hoje está recebendo aqui nossos filhos, né? Jó e Rose, muito feliz por estar com eles. Né, Rose? Daqui a pouco eu vou te apresentar a sua irmã, né? Sua irmã quer muito te conhecer. Dá um abraço nela, sai do seu lugar. Estão se conhecendo aqui hoje, gente.
A igreja é um lugar de cura. E Deus te deu uma irmã maravilhosa, viu? Um presente de Deus, viu? Amém? E um cunhado maravilhoso. Dá um abraço ao teu cunhado ali, ó. Amém, gente. Você pode orar um pouco comigo? Levante sua mão para os céus e ore. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Nós estamos rendidos diante da tua presença. Tudo que nós queremos, Deus, é que o Senhor venha sobre esse lugar e cumpra em nós aquilo que o Senhor tem falado. Para a glória do nome de Jesus. Declare comigo, amém. Você pode dar um aplauso a Ele? Meu Deus. Vou voltar a pregar nessa casa. Gente, como eu disse a vocês, eu sou um pregador interativo, eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu quero pedir só para quem pode desligar o ventilador, senão daqui a pouco eu estou sem voz. Amém? Eu vou permanecer em Tiago, capítulo 4. Não terminei a pregação ontem, acho que hoje também eu não termino. É sinal que vai voltar. Amém? Irmão, só falando a vocês aí, viu, que esse mês a reunião de cobertura vai ser aqui no sítio do Arraial dos Valentes. Os pastores que podem subir na sexta, os líderes e fominhas podem ir no sábado, né? Tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Quem quiser estar lá, procura Tamires, porque vai ter uma organização só para comida. Cada um leva uma coisa que ela vai pedir, a gente junta, faz um junta-panela e vamos chorar junto. Amém? Você está aí, diz amém. Tiago capítulo 4, verso 9. Eu comecei lendo ontem Tiago capítulo 4, verso 6, mas parei no verso 9, vou prosseguir daqui. O texto diz assim: senti a vossa miséria, lamentai e converta o vosso riso em humilhai-vos perante, e ele vos... Não faleis o quê? Não falei mal. Quem fala mal do seu irmão? Tá bom aqui pra gente? Sim ou não? Senta um pouquinho. Prometo que eu não vou te perturbar, não. Na hora que tiver bom, você diz, tá bom, viu? Aí eu paro. Amém? Obrigado pelo seu amém empolgado. Amém? O texto diz assim, amados: senti a vossa miséria, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto. Então, ontem, quando eu falei um pouco a respeito de diagnóstico, eu falei um pouco que o diagnóstico nada mais é do que um resultado que o médico te diz como está o seu estado. E quando as Escrituras estão falando aqui, tratando a respeito do orgulho, tratando a respeito de comportamentos que faz com que Deus se opõe a cada um de nós, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é o seguinte: após ouvir isso,
Vejam o diagnóstico de como vocês estão. Sintam a miséria de vocês. Percebam como está o vosso estado. E diante da condição que vocês estão perante o Senhor, lamentem, chorem. Irmãos, eu acredito piamente que nós servimos a um Deus que é santo. Mas se tem uma coisa que nesses dias tem causado crise em mim, é olhar para esse tempo, para nós como igreja, e me perguntar por que é que muitos de nós não saímos mais tristes do culto. E eu quero te dizer que o melhor culto da tua vida não é quando você sai alegre, não, é quando você sai triste. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quantas vezes você saiu do consultório triste quando o médico disse: você precisa mudar seu hábito alimentar, e aquela tristeza que você sentiu provocou uma mudança na sua vida? Quantas vezes você enfrentou uma situação de tristeza dentro do teu casamento, que quando você viu que você ia perder o seu marido, perder a sua esposa, você disse: eu vou mudar, e essa tristeza te levou para um lugar de mudança? E olhando dentro dessa condição, nós vamos entender por que é que muitos cristãos estão dentro da igreja e não mudam. Porque eles já não conseguem ver mais o estado de miséria deles. E eu acredito que se hoje você pudesse ouvir isso de Deus aqui, Deus dizendo para você: olha, o seu estado perante mim não é bom, irmão, sinceramente, eu acredito que você já estava aqui hoje pedindo misericórdia. E é aí que está o nosso engano, amém? Amém? Você está aí, diz amém. Porque a gente não encontra versículos como esse escrito na porta da nossa geladeira. A gente não encontra versículos como esse escrito na lameira do caminhão. O que a gente encontra é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu te darei tudo. A gente nunca encontra escrito na porta da nossa geladeira: ei, Deus está triste com a sua conduta. Porque se a gente olhasse e parasse para entender o que Deus sente, como muito de nós estamos nos comportando diante dele, a gente mudava. A gente mudava. Por isso, irmãos, eu preciso te afirmar uma verdade. Me pergunta qual é. O melhor culto da sua vida é o culto que demonstra o seu estado. Porque quando você aprende a se posicionar diante de Deus, reconhecendo o seu estado, e dentro disso você começa a se envergonhar, a se entristecer, é como se Deus lá de cima olhasse para você e dissesse o seguinte: não sobrou mais engano, não existe mais uma falsa identidade, agora eu encontrei meu filho e a minha filha que estava perdido e foi achado. Certo dia, Jesus para fazer uma parábola, um meio em que ele criava ilustrações para que aquilo pudesse atrair a compreensão e a capacidade de entendimento das pessoas. Jesus começa a citar a respeito da parábola do filho pródigo. E essa parábola diz que certo dia, esse filho mais jovem, cheio de autossuficiência, ele olha para o pai e ele pede tudo que era de direito dele, e a Bíblia diz que ele sai para viver de maneira dissoluta, ou seja, ele permaneceu sendo filho, só que agora andando fora dos comportamentos que o pai havia ensinado, até que certo dia, porque todo mundo tem um certo dia, todo mundo tem um momento na sua vida que você cai em si e vê que a maneira como você está completamente distante daquilo que Deus planejou. O texto diz que esse filho pródigo havia gastado tudo de maneira dissoluta, e não sobrando mais nada, agora ele começa a pensar:
em trabalhar numa pocilga para cuidar de porcos, e o texto diz que nesse momento o filho pródigo cai em si, ele vê o estado dele e ele diz: quantos criados não existem na casa do meu pai que vive melhor do que eu aqui? Ah, meu irmão, você precisa entender que o maior diagnóstico que você precisa ter aqui hoje é você vendo o seu estado e decidindo se voltar para Deus inteiramente. E as escrituras diz que quando aquele filho pródigo cai em si, ele retorna para casa. E o texto vai dizer, irmãos, que quando ele diz assim: irei ter com meu pai, direi a ele: não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita ao menos como um dos teus empregados. O texto diz que quando esse filho volta, que ele encontra o pai que havia dado tudo, o pai que não havia colocado oposição nenhuma para que ele vivesse do jeito dele. Presta atenção nisso aqui. Observa que quando você quer viver do seu jeito, Deus não se mete. Observa que quando você dá uma de revoltado e diz assim: a partir de agora eu vou fazer do meu jeito, Deus não se mete. Por quê? Porque existem experiências que, quando são provocadas fruto da nossa desobediência, Deus vai permitir que você passe por isso. E sabe, é para esse momento que Deus está nos chamando, para um momento que a gente precisa começar a sentir a nossa miséria. Assim como há 20 anos atrás, Alex, depois de tanta coisa que me aconteceu, quando minha vida já estava toda destruída, todo mundo olhava para mim e dizia: não tem mais jeito para ele. Certo dia eu ligo meu radinho na minha cela, e Deus estava usando o cara da Universal para falar comigo, um pastor cheio da graça de Deus, e era como se aquele pastor estivesse me vendo dentro da minha cela. Eu estava ali dentro da Lemos de Brito, ainda condenado a 28 anos de prisão. E aquele pastor foi muito usado por Deus, e ele disse: você só está nesse estado porque você tem sido rebelde à vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, naquele momento, eu comecei a sentir saudade da fronha do travesseiro de casa. Eu comecei a sentir o cheiro da roupa lavada de casa. E quando eu me vi naquele estado, quando eu vi o meu diagnóstico, a condição que eu estava, eu passei a sentir a minha miséria. Eu lembro que eu chorei tanto naquela noite. Naquela noite, Rose, eu comecei a ver todos os conselhos que minha mãe... Quantas vezes minha mãe me deu conselho e disse: menino, não faz isso. E eu dizia: ah, mãe, eu já sei. Porque assim, né? Todo orgulhoso, ele acha que sabe tudo. Ele nunca está pronto para ouvir uma instrução paterna. Eu comecei a sentir saudade de casa e lembrar dos conselhos que a minha mãe havia me dado. E eu lembro que eu fiz uma oração naquela noite dentro da minha cela. Eu lembro que já trocando, Jóia, o dia pela noite, eu estava com um cigarro de maconha no dedo ainda, viciado na pacaia, viciado no crack. Eu disse: se tu é esse Deus que os crentes estão dizendo que tu é, que eu já estava revoltado, envolvido com macumbaria, eu disse: se tu é esse Deus que os crentes estão dizendo que tu é, tu vai mudar a minha vida e vou passar a te servir. Eu nem pedi para sair da cadeia, eu só queria mudar. Dias depois, uma desembargadora que era crente soube do sofrimento da minha mãe, porque minha mãe, crente, trabalhava no fórum. Ela se compadeceu do sofrimento da minha mãe. Essa desembargadora pega o provimento do meu processo e manda para onde? Para Valença. Quando eu chego aqui em Valença, eu encontro um bocado de crente desviado pregando o evangelho para mim. Os caras desviados, fumando maconha, cantando louvores, né? Na época que os bandidos de Valença era Caverna. Quem ouviu falar de Caverna? Caverna cantando louvor para mim.
Caverna cantando os louvores de Matos Nascimento para mim. E eu disse, Caverna, quando eu entrar no pavilhão aí eu vou virar crente. Ele disse, tu não largou de fumar maconha aqui no bug, tu vai largar aí no pavilhão? Eu digo, vou. Irmãos, entrei dentro da minha cela, a primeira coisa que eu fiz, dobrei o meu joelho, confessei a Jesus. Cela 23 eu morava. E descobri que dentro do pavilhão tinha um cara que o cara já tinha sido pastor e o cara agora estava preso. Fui atrás do pastor desviado e pedi para o pastor, me dá estudo, eu quero conhecer a Bíblia. Eu precisava da palavra. Ele disse, você é maluco? Eu estou fumando maconha, eu vou te dar estudo. Eu disse, me dá estudo assim mesmo? Ele, não, eu não posso. Eu disse, você vai me dar estudo. Ele, tá bom. Começou a me dar estudo, largou a maconha, virou meu pastor. Três dias depois, aquele pastor vai para a porta da minha cela restaurado. E ele disse assim, eu quero ver a glória de Deus da agora em diante. Eu estou disposto a fazer um jejum de 4 dias e ou Deus me mostra a glória dele ou Deus me mata. Irmão, o pastor dias antes estava fumando maconha, agora o pastor queria jejuar 4 dias. Eu tinha uma úlcera que nada sarava a minha úlcera, porque eu usei muita droga. Magro. E eu disse, você vai fazer o jejum de quantos dias? Ele disse, 4 dias. Eu disse, eu vou fazer esse jejum com você. Ele olhou para a minha cara, fez, você não pode jejuar porque você tem úlcera. Eu disse a ele, você não disse que se eu morrer hoje eu estou salvo? Ele disse, tá. Eu disse, então, se eu morrer eu sei para onde eu vou. Ele disse, você vai me prometer que você vai beber pelo menos água. Eu disse, tá bom. Ele olhou para a minha cara e fez assim, se você sentir fome, peça para Deus enviar um anjo para te alimentar. Eu disse, tá bom. Irmãos, 3 dias sem comer. Eu já estava numa fraqueza, numa dor nos ossos, no maxilar. Eu estou deitado na minha cama com a mão no rosto. Eu disse assim, Deus, o Senhor disse ao pastor Jai que se eu sentisse fome, que era para orar, que o Senhor ia enviar um anjo. E eu não estou aguentando mais não, envia um anjo para me dar comida. Irmãos, eu estava como se eu tivesse acordado e dormindo. Quando eu estou com a mão no rosto, eu vi entrar aquele cara moreno, todo de branco, na minha cela com um pão, que eu nunca tinha comido, e botou o pão na minha boca. Quando aquele cara botou o pão na minha boca, que eu comi o pão, eu saí correndo atrás do cara, dizendo, eu não posso comer, não posso comer. O cara sumiu dentro da cela. Outro dia eu procurei o pastor, disse, pastor, entrou um cara aqui, me deu um pão, eu estava com fome. Ele disse, você não pediu para Deus mandar o anjo? Eu nem sabia o que era anjo. Daquele dia em diante, irmãos, eu entendi que um processo de Deus precisava acontecer com a minha vida. Era um processo de arrependimento, de olhar para o meu estado, de ver todo o engano que eu havia feito com a vida de muitas pessoas, e eu precisava me converter inteiramente ao Senhor. E dali por diante, porque parece que quando você quer mudar, parece que o diabo envia a gente na porta para te atrapalhar. As mulheres que eu me envolvia no mundão e que também ia me ver na cadeia, descobriu que eu estava preso em Valença, achou o contato da cadeia de Valença e me ligou para falar comigo. E quando essas mulheres me ligou, eu comecei a dizer a ela, olha, me perdoa por ter te enganado, eu nunca te amei, agora eu sou crente e eu não quero mais isso para a minha vida. Eu comecei a reconhecer o meu estado. Eu comecei a viver uma vida de completa obediência e arrependimento diante de Deus. E a partir disso,
eu comecei a entender que, como um filho de Deus, eu não poderia mais me dar o luxo de viver por outra coisa senão pela palavra de Deus. E sabe, irmãos, por mais que você esteja aqui bem intencionado, você está aqui, diz amém. Você nunca vai experimentar de uma nova identidade enquanto você não aprender a reconhecer o seu estado. Enquanto você não entender que comportamentos que ainda permanecem na tua vida fere diretamente o coração de Deus, você nunca vai experimentar de uma transformação genuína no seu caráter. Você nunca vai experimentar de um Deus que regenera, que transforma, de um Deus que muda a nossa vida. Então, o próximo passo, repete comigo: sentir a minha miséria, chorar, converter meu riso em pranto e o meu gozo em tristeza. Porque para entender comigo, irmão, você está aqui, diz amém. Tem gente que ele prefere ouvir a verdade de um médico, mas não quer ouvir a verdade de um pastor. O que tem de pessoas que dizem assim: eu amo ir para o escritório de doutor fulano de tal, porque ele diz como eu estou, mas no dia que o pastor diz assim, você está em estado de pecado, você precisa mudar, ele diz, eu não vou mais na igreja. Porque me ofendeu. E te ofendeu por quê? Porque falou a verdade. Mas eu posso te dar uma dica nessa noite? Toma muito cuidado, porque no grande dia do Senhor você pode ouvir uma ofensa eterna. Você pode ouvir da parte de Deus: apartai de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque se aquilo que você diz, que é o evangelho na tua vida, não te faz reconhecer o teu estado, não te faz se colocar em um lugar de total sujeição à voz de Deus e aquilo que Ele tem falado para a tua vida, se as verdades eternas de Deus, elas não permanecem influenciando o teu coração e te levando para um lugar de humilhação, você nunca vai poder experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. E as Escrituras deixam claro: sentir a vossa, repete comigo, diagnóstico. Sentir a vossa miséria. E diante disso, amém? Diante disso, humilhai-vos perante o Senhor. Ah, irmãos, se a gente entendesse, Jói, que a humilhação diante de Deus faz com que o céu se abra para nós. Aí tem pessoas que acham, irmãos, amém, que a humilhação diante de Deus é vestir um pano de saco e ficar 60 dias na frente dos outros, só para ele dizer que está se humilhando. Mas dentro de casa é um cavalo com a esposa. Aí você para ver as irmãs, está tudo de pano de saco, dizendo ela que está se humilhando diante de Deus, mas dentro de casa é uma égua com o marido. Marido não pode dizer nada, que ela dá aquela unção de baiacu que fica 30 dias sem falar com o marido. E se o pastor for tentar pregar alguma coisa para exortar e levar para um lugar de arrependimento, ela abre a boca e diz: Deus sabe. Não, irmã. Não, irmã. Não existe questão de Deus sabe. O teu orgulho precisa morrer. E às vezes Deus vai nos levar para um lugar de preguiça, porque são nessas pressões que nós estamos sofrendo, que é a maneira que Deus usa para revelar o nosso coração, para revelar o nosso estado. Mas quando nós estamos entendendo que o diagnóstico genuíno da parte de Deus, quando revela o nosso estado, e você é ofendido por pessoas, você é maltratado por pessoas, e ainda assim você se humilha, você se submete aos processos de Deus na tua vida, saiba que Deus te exaltará.
isso é tão importante, irmão? Porque todas as vezes em que eu respondo, eu impeço que Deus responda por mim. Todas as vezes que eu reajo, eu impeço que Deus reaja por mim. É como se Deus dissesse assim: você quer entrar na frente disso, então eu saio. É por isso que o caminho mais fácil, Léo, é sempre se humilhar. E sabe uma coisa que eu descobri, Dan, sobre humilhação? Amém? A humilhação é a condição de quem quer viver uma vida de genuíno arrependimento. Vocês não têm ideia, quando eu recomecei a minha vida. Quem aqui já viveu recomeço? Quem aqui já viveu uma fase da tua vida que todo mundo olhava para você e dizia assim: aí é tudo, não vai dar certo? Você já passou por isso? Amém? Você já passou por algum momento na sua vida de você entrar em banco, a porta de banco travar, o povo faltar te deixar nu dentro do banco? Tudo porque os seguranças sabiam do teu passado? Você já passou alguma fase da tua vida dos policiais da tua cidade apostar como era 2 meses para ele te meter na cadeia? Você já passou pela fase da tua vida de quando você sair da igreja em que você passou um tempo congregando, pessoas que moravam na mesma rua que você, passar com aquele carrão e tu indo, teu caminho era longe de pé, você tá com a sua varoa do lado e as pessoas não querer te dar carona porque tu era um ex-presidiário? Eu olhava para minha esposa e dizia: Deus, muito obrigado por isso, porque se o Senhor está me quebrando, é porque o Senhor tem algo de muito grande para mim. E sabe, Rose, nunca murmurei, Rose. Foram anos da minha vida, Rose, com o mesmo sapatinho, bico quadrado, a calça verde abacate. E quando terminava, ainda ia para o monte orar. Certo dia parece que o diabo gosta de investir contra os ungidos de Deus, né, irmão? Que eu só tinha aquele sapato que era para orar, para tudo. Irmão, presta atenção nisso aqui. Me ataca uma dor da coluna, vou para o monte orar. Quando eu fui pular a valeta, caí dentro da valeta. Imagina, entro dentro de casa cheio de água de esgoto, pensando que a varoa vai me consolar. A varoa deu uma crise de riso na minha cara. Eu disse: meu pai. Irmãos, mas eu sou tão feliz por tudo isso que eu passei. Porque pessoas que não se ofendem, irmãos, vai ser uma semente para a unidade. Olha aqui para mim. Você sabe quantas oportunidades você perdeu quando teu marido foi um grosso e você deveria ter sido cordial com ele, mas você reagiu? E Deus estava de lá te assistindo, dizendo: eu ia responder a tua oração agora, mas porque você foi orgulhosa, você vai andar mais uma milha. Você sabe quantas coisas a gente acaba atrapalhando o que Deus vai fazer por causa da nossa precipitação? E sabe, Léo, uma coisa que eu descobri sobre o orgulhoso, que todo orgulhoso ele é precipitado, ele quer as coisas do jeito dele. Se não está do jeito dele, ele vai lá e toma uma atitude. E sabe, amados, presta atenção nisso aqui, você está aqui, diz amém. Amém. Todo orgulhoso quer ter o controle das coisas. Mandei fazer, não vai fazer não, eu vou lá e faço, para mostrar que não ficou sem fazer. E Deus está lá dizendo: muito bem, orgulhoso, muito bem, orgulhosa. Mulheres, amém? Sei que vocês têm um probleminha com o marido dentro de casa, né? Porque a maioria dos maridos faz mais na rua do que dentro de casa para a família. Tem alguém para dizer fala a Deus? Posso falar? Mas é a sua obediência que está sendo provada.
Você sabe o que é que acontece com isso? Olha aqui para mim. Você abre portas no mundo espiritual para que você viva um espírito de dependência. Teve um dia que Deus me repreendeu justamente por isso, porque assim como todo homem, eu tive uma fase na minha vida que eu fazia mais na rua do que para dentro de casa. Mas aí, antes que Deus bater em mim, Deus bateu nela, porque ela dizia assim: Silvio, troca a lâmpada. Eu levava 3 dias, quando eu ia ver, ela já tinha trocado. Quando Deus falou que aquilo era um espírito de independência na vida dela, eu entendi, sabe o quê? Porque era que muitas vezes minha esposa comprava, quando eu ia saber, ela já tinha comprado. Porque a independência que ela tinha no pequeno abria a porta para os grandes. Faz sentido? E olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A maior característica da fidelidade, me pergunta o que é? Ele espera. A infidelidade, ela é rápida em se manifestar na ausência de resposta. Não fez? Deixa que eu faço. Ei, se não fez, deixa que o teu Deus faz. Repete assim comigo: se não fez, deixa que o meu Deus faz. Diz assim: eu tenho quem peleja por mim. Diz assim: eu não vou mais agir assim. Diz assim: por mais que os montes rujam, por mais que a terra seja abalada, eu confiarei no meu Deus. Por favor, dá um aplauso, Senhor. Isso abre portas para tantas coisas, irmão, porque às vezes a gente não percebe, amém? Vou falar, eu acho que Deus está levando a gente para esse lugar, e eu sinto que a gente precisa falar um pouco sobre isso, amém? Aí a gente não percebe porque quando a independência acontece, agora também vem a insatisfação, e aí agora você como mulher começa a procurar suas amigas mais chegadas, seu parente mais chegado, e falar do defeito do seu marido, e a Bíblia diz que não deve falar mal um do outro. Posso repetir? Não deve falar mal um do outro. Senta com seu marido debaixo de muito temor e diz a ele o que ele precisa ouvir. E marido, posso dar um conselho? Às vezes o diagnóstico vai vir da sua esposa. Porque o que tem de marido que ouve de todo mundo na rua, mas quando é da esposa dele, sabe o que é que você revela? Que você ainda permanece sendo orgulhoso. E se nós queremos construir uma igreja que vai ter identidade, uma igreja que sabe o seu lugar, ele vai entender que o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é soberano. E dentro da soberania de Deus, Ele estabelece princípios para que a gente cresça. Quando Tiago começa a tratar sobre isso, Tiago começa a tratar no capítulo 4, dizendo: de onde vêm as guerras de vocês? Porventura não está diretamente ligado ao comportamento de vocês. Agora, irmão, para entender aqui, você está aqui e diz amém. Por que é que você acha que você precisa orar tanto, jejuar tanto e ler tanta palavra? Hã? Tem gente que acha que é só porque ele vai virar anjo. Deixa eu te dizer, você não vai virar anjo. Tem gente que acha que é só porque ele precisa profetizar, que é só porque ele precisa rodopiar. Para, que o nome disso aí é meninice. Que todo jejum, toda oração, toda leitura de Bíblia que não muda teu comportamento, irmão, o nome disso aí é religiosidade, é engano.
Porque o verdadeiro jejum e oração, ele denuncia o seu estado. Ele te quebra, ele te mortifica. Ele coloca prudência nas suas palavras. Você, quando está debaixo de uma vida de santidade, você pensa 10 vezes o que vai falar. Você mortifica a sua velha natureza. Você é transformado por um processo chamado crucificação da carne. E essa construção, ela precisa ser diária. Porque senão, amado, por mais que você não queira concordar, eu vou te provar nessa noite que eu estou certo, amém? Amém? E vou te provar agora, amém? Por que é que você acha que o maconheiro vem para a igreja? Se não for porque ele sabe que ele precisa largar a maconha. Por que é que você acha, irmão, que o ladrão vem para a igreja? Se não for porque ele sabe que ele precisa... E isso é comportamental. É claro que está ligado ao espiritual, mas essa transformação, ela vai ter que influenciar no físico. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o sentido no original quer dizer dunamis, e um dos sentidos para a palavra dunamis quer dizer poder moral, e poder moral, irmão, é aquilo que você passa a dar exemplo. É aquilo que você tem autoridade para cobrar, porque agora você é um exemplo. E o que nós mais perdemos nesses dias foi o poder moral. Porque o que tem de irmã que você vê rodando no ministério, mas o marido não quer vir para a igreja porque ela não é exemplo. O que tem de irmão que você vê todo espiritual ao dentro da igreja, mas a esposa não quer vir para a igreja porque ele não é exemplo. O que tem de membro dentro da igreja, que está dentro da igreja, e o patrão dele não quer vir para a igreja porque ele não é exemplo na empresa. O horário é para chegar às 8 na empresa, ele chega às 9, todo dia ele tem um atestado e diz que é crente. O que tem de crente que está dentro da igreja, que os companheiros dele dentro da empresa não querem se converter, porque ele não é exemplo para os amigos dentro do trabalho. Então, sem que haja um diagnóstico, e tudo isso aí, Léo, você sabe o que é isso? Orgulho, porque a gente ouve verdades como essa, e ao invés de reconhecer o nosso estado e dizer, não, Deus, eu preciso do dunamis, eu preciso do poder moral, sabe, irmãos, são 20 anos que Jesus me arrancou da droga, do mundo do crime, e quero te dizer uma coisa, eu não preciso sair mais na rua pregando o evangelho. As pessoas, elas vão voluntariamente para a nossa igreja, porque o nosso testemunho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas já se tornou uma carta escrita para os demais. Hoje eu faço culto na delegacia que um dia eu fui preso. Imagina isso aí. Para entender isso aí. Para entender isso aí. O antigo delegado da nossa cidade, que quando ainda estava delegado, mandar me chamar para orar pela posse dele. Para entender isso aí. O delegado da cidade mandar te chamar para tu ir na casa dele fazer um culto para a família dele. E ó, que coisa linda, olha aqui nos meus olhos azuis. Eu levei gente que ele já tinha aprendido para ir botar a mão na cabeça dele e orar por ele. Repete comigo, dunamis. Fala com autoridade, dunamis. Fala assim, poder moral. Diz assim, é o poder de Deus na minha vida, para que eu influencie a vida de outros. Então posso te dar um conselho? Você vai pegar a sua Bíblia, vai entrar dentro do seu quarto e você vai começar a pedir para o Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, me mostra aqui quais áreas que eu tenho que mudar.
Vai colar o papelzinho na parede lá, do lado da cama. Se for coisa que as outras pessoas não podem saber, coloque em código, que só você e Deus entendem. E todo dia você vai orar e jejuar e dizer, ó, eu quero mudar isso aqui. Isso vai gerar uma disciplina espiritual. Isso vai começar a afetar no seu comportamento. E se Deus começar a te lembrar, fulano você trata mal, fulano você é assim, você vai lá e se humilha. E olha aqui para mim. Posso falar abertamente, gente? Amém? Essa ideia de crente sem vergonha, de cabra sem vergonha, de dizer, se eu te fiz alguma coisa, porque olha como trabalham os religiosos da nossa época, se eu te fiz, ele sabe que fez e chega no 7-1 gospel, porque o orgulho não deixa. Se eu te fiz, você fez, filho de Deus, vá lá, dê o nome ao pecado, se humilhe, faça morrer a síndrome de Lúcifer na sua vida. Irmão, eu me lembro que eu tenho sido problemático com você, eu me lembro que eu tenho um problema, eu tinha inveja de você, eu quero te pedir perdão porque eu falava mal de você. E sabe, essa é a evidência de que você está se humilhando. Essa é a evidência de que Jesus está te transformando. Sabe por quê? Porque já não existe mais orgulho. Você está entrando num lugar de morte. Você está permitindo ser transformado. Pastor, e o que é que isso tem a ver com identidade? Porque, como eu disse na noite de ontem, se você estava aqui, você vai se lembrar que é muito mais fácil converter a religião do que converter o coração. Amém? E aí o cara que lá na rua andava bonitinho, de camisa top, de aparência, de carrão, que lá no mundo a gente precisa de aparência, sim ou não? Às vezes o carro está pocado o nome, mas quer andar de carro. Está devendo na loja que o nome já foi para o SPC, mas quer andar bonito. No mundo é assim, sim ou não? Aí chega aqui, não trabalha a mudança genuína do caráter, Gleice. Ele se veste agora, Gleice, como um cristão, né? Bota a Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, querido, até para falar em grossa voz, mas continua orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro, caluniador, e por aí vai. E se você tenta ajustar a vida desse irmão dentro da igreja, vou sair da igreja porque o diabo está se levantando contra mim. Não, irmão, não. Você vai permanecer sendo fugitivo e errante. Arranque essa estrutura, revele a sua condição diante de Deus, ouça o seu diagnóstico, se lance diante do Senhor debaixo de muito temor, e comece a experimentar aquilo que a presença do Espírito Santo pode fazer, porque quando eu comecei a procurar as pessoas e confessar meus pecados, e pedir perdão a ela, a presença do Espírito Santo era e é algo visível na minha vida. Era e é algo visível. Era uma das coisas que eu mais tinha medo, porque eu dizia, Deus, não deixa a Marcele me perguntar com quem foi a mulher que eu já traí ela não, porque se me perguntar eu vou contar tudo. Ganhei o semiaberto, Rose. Peguei a motinha do meu irmão para passear, ela pongou na garupa ali, a gente vai descendo aquele andaiá, frente do estadual ali. Quando eu entrei ali, ela gritou, Silva, eu digo, oi amor, tu já me traiu com fulano? Eu digo, amor, você quer saber? Eu vou falar. Tu já me traiu com fulano? Eu digo, amor, deixa eu te dar a real. Eu já te traí com fulano e com quem tu nem sabe ainda. Pessoas que tu nem sabe, eu quero te dizer que eu já te traí. Você pode me perdoar? Você pode me perdoar? Aquela situação de pressão nada mais era, Dan, do que eu testemunhando para o inferno se o evangelho realmente tinha entrado na minha vida.
Ainda eu fico olhando uns cabras sem vergonha, dizendo: pastor, eu tenho medo de dizer para minha esposa que eu traí ela. Morre crente, cabra safado. Tu foi homem para fazer tua barbaridade, tu não é homem para confessar, não é? Para com isso. E tenho lutado para viver desse jeito, minha irmã. Se na rua eu passar na rua e eu perceber que em algum momento meus olhos foram atraídos para uma mulher virtuosa, alguma coisa, e eu sentir que eu não estou bem, eu chego dentro de casa, dobro o meu joelho e digo: amor, fui tentado por uma mulher na rua, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Porque eu preciso da presença de Deus. Eu preciso de Jesus mais hoje do que ontem. Eu preciso. Isso é o Evangelho. É você crucificando sua velha natureza. É você dando respostas para Deus. É por isso que nesses dias a gente tem pedido tanto por um avivamento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não vai haver avivamento enquanto não houver arrependimento genuíno. Não vai, Léo. Não vai. A gente vai ter que chorar como nunca. E sabe o que é pior, Léo? É que nós nos satisfazemos com o engano. A gente acha que um culto emocional, onde tem gente pulando, é avivamento. Deixa eu te dizer, avivamento são pessoas prostradas e rendidas diante do altar do Senhor. Avivamento é isso. E hoje eu estou aqui, amém? Para encerrar uma conferência falando de identidade. E como eu disse ontem, o que é a carteira de identidade? Amém? É um documento que certifica quem você é. Esse documento, amado, olha aqui para mim. Amém? Ele tem seu nome, filiação e digital. As pessoas precisam começar a ver isso em nós. Você sabia que para onde eu vou, irmãos, eu não digo para ninguém que eu sou pastor? Não digo. As pessoas vão perceber. As pessoas vão ver no meu comportamento, na minha educação, no meu temor, no meu zelo. Porque o que tem de gente que chega dizendo assim, como diz aqui na Bahia, né? Lá ele é cristão. Mas você encontra muitos olhando assim, dizendo: ser crente igual fulano? Ser crente igual fulana? Fofoqueira? Fala mal de tudo? A vida desse irmão é aqui falando mal dos outros. E aí adota, né, aqueles chavões, né, de crente sem vergonha. Não olhe para o homem. O apóstolo Paulo disse: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente precisa olhar para o homem, sim. Quando Deus criou o homem, Deus tornou você imagem e semelhança dele. Seu filho, sua filha precisa olhar para você. Precisa ver o exemplo de Cristo em você. Posso te fazer uma pergunta? Quando seus filhos olham para você dentro de casa, o que é que eles veem? Um viciado em rede social, uma viciada em rede social, um fofoqueiro. Quando seus filhos olham para você, você não se preocupa, não? Camille hoje está com 8 anos. E meu desespero é um só. Eu não tenho nenhum tipo de obrigação, nem de obsessão, querendo que minha filha amanhã ou depois se torne uma médica, nada disso. Se minha filha se tornar uma gari, mas que seja uma gari que ame o Senhor e que tema o Senhor, eu consegui tudo que eu deveria com minha filha.
Porque assim, quando a gente não tem identidade, a gente quer ganhar o mundo e acaba perdendo a nossa alma. Quando a gente não tem identidade, a gente precisa de títulos para ser afirmado. Mas quando a gente tem identidade, irmão, hein? Ei, você está aqui? Você está aqui? Quantas pessoas você não conheceu que diz assim, é o irmãozinho fulana de tal, mas é o irmão do fogo. Aquele irmãozinho que não sabia nem ler. Aquela irmãzinha que não sabia escrever um ó com um copo, mas eram pessoas que tinham uma vida tão reta diante de Deus, tão cheia do temor de Deus, que quando essas pessoas elas abrem a boca, a glória de Deus desce, porque elas vivem uma vida de tanto temor, que aonde elas vão, a presença de Deus vai junto, certificando, é meu filho, é minha filha, me representa, tem intimidade comigo, tem vida comigo, e aquilo que eles estão fazendo eu respaldo. Então, irmão, para de querer ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Deus te chamou para ser um filho e uma filha de Deus, que vai amar a presença dEle, que vai deixar um legado para os teus filhos, que vai transformar a tua casa, que vai transformar a tua família. Para entender isso, que pessoas estão te assistindo, e elas precisam ser influenciadas por aquilo que você carrega, pelas lágrimas que você derrama diante de Deus, pela devoção que você tem diante de Deus, pelo zelo que você tem com as coisas que são de Deus. Pessoas precisam ser influenciadas não pelo teu dinheiro, não pelo teu título, não por aquilo que você tem buscado, mas por quem você é diante de Deus. Pessoas precisam ser influenciadas pelo teu amor. Ah, Jesus, restaura a tua igreja. Restaura o amor da tua igreja. Há como eu anseio, Dan, por ouvir de novo dentro da igreja, eu quero ser como o irmão fulano de tal, porque ele é apaixonado por Jesus. Eu quero ser como o pastor fulano de tal, porque ele é apaixonado por Jesus, não pelo número de like, de seguidor que ele tem. Eu quero ser como a irmã fulana de tal, porque ela é uma mulher de oração. Sabe, os crentes da minha época, crente de 20 anos atrás, era crente que a gente queria ser como o irmão fulano de tal, porque era irmão de oração. Eram os irmãos que eram íntimos do Senhor. E sabe, nós estamos vivendo um tempo de tanta dor na igreja, porque a igreja tem perdido o amor pelo Senhor. A igreja tem perdido o amor pelo Senhor. E nós precisamos novamente voltar a nos apaixonar pelo Senhor. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso diagnóstico e dizer: Jesus, eu não quero viver sem a tua presença. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ver a tua presença dentro da minha casa. Eu preciso ver a tua presença no meu casamento, na vida dos meus filhos. Porque a tua identidade fala de quem você representa. Você sabe que o diabo faz de tudo para destruir a sua vida, a sua história? Porque ele sabe quem você representa. Eu adorarei o oceano do Espírito.
Levanta as suas mãos e declara: sim! Sim! Ao Deus do meu amor, eu navegarei. A igreja precisa voltar a esse lugar. Eu quero declarar isso hoje sobre a sua vida. Levanta as suas mãos e adora a Ele. Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, sim, vem como em Pentecostes, que enche-me de novo. Eu quero declarar o fogo de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar a restauração do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Levante as suas mãos e comece a declarar isso agora. Vem como em Pentecostes, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Com as suas mãos levantadas e olhos fechados, Espírito de Deus, começa a envolver pessoas aqui agora com o teu fogo. Essa pessoa que já havia perdido a tua presença, essa pessoa que precisa de um renovo. Essa pessoa que precisa de um renovo. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo uma crise dentro do seu casamento. Uma crise, meu Senhor, na sua alma. Eu estou te pedindo, Deus, envolve ela com o teu fogo agora. Sim, Jesus, sim, sim. Mais do teu fogo, mais do teu fogo. Sim, Espírito Santo, mais da tua glória. Sim, Jesus, sim, 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 mais da tua glória. Sim, Jesus, vem com a tua glória. Continua com as suas mãos levantadas. Há um rio de cura aqui nessa noite. E enche-me de novo. Peça para o Espírito de Deus colocar fogo sobre a sua vida agora. Se isso se perdeu, comece a orar agora. Se isso se perdeu, se humilhe diante dele agora. Se você precisa desse fogo na tua casa, na tua vida, se você precisa dessa presença, levante as suas mãos agora e comece a orar como você nunca orou. Sim, comece a declarar agora como você nunca declarou. Cadeias estão se quebrando aqui agora. As prisões estão se abrindo. Oh, xaracataramanarabarabachere cantarabalabachai. Sim. Enche-me de novo. Havia uma fase na sua vida que você não conseguia se firmar. Você ia e você nunca conseguia romper. E sabe, o Senhor está quebrando essas correntes aqui hoje, te fazendo buscar como você nunca buscou,
te fazendo experimentar de um tempo de intercessão, de lágrimas, como você nunca chorou. Sim, Espírito Santo. Eu quero declarar, eu quero declarar, Senhor, o teu fogo sobre ela. Eu quero declarar, meu Senhor, que essa intercessão, ela vai começar a quebrar as maldições que havia dentro da família dela. Havia maldições dentro da sua casa que parecia que isso nunca mudava. Mas nesse lugar de humilhação, nesse lugar de arrependimento, de reconhecer o seu estado, o Senhor está colocando nas suas mãos hoje o que você tanto buscava, a autoridade. A sua família vai começar a olhar palavras que saem dos seus lábios e vai dizer: é verdade, aquilo que ela tem falado está se cumprindo. E eu vejo algumas pessoas dizendo: me ensina mais sobre o teu Deus. Você vai arrastá-los para um lugar de oração. Sim, Jesus, toca ela agora com a tua glória. Toca ela com a tua glória. Toca ela com a tua glória. Desce como fogo e como em Pentecoste. Essa cidade precisa de jovens desesperadas pela presença do Espírito Santo. Sabe, eu estou transferindo para vocês aquilo que eu tenho experimentado no Senhor. Quando eu comecei a falar aqui a respeito de anjos, das experiências que eu tive com o Senhor, eu vi o quanto o coração de vocês queimou por isso. O Senhor vai dar sonhos a vocês. Mas se protejam. Da mesma forma que os céus estão liberando uma promessa sobre a vida de vocês, Satanás está tentando de alguma maneira cirandar com a vida de vocês, com a juventude de vocês, com a vaidade. Mas eu quero declarar que nessa noite, em nome de Jesus, sobre a vida de vocês, o Senhor está guardando vocês debaixo do sangue dele. E assim como ele fez com Daniel na Babilônia, essa sede por conhecer o coração de Deus vai destravar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheia da glória de Deus. Seja cheia da glória de Deus. Senhor, teu filho ontem, ele confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida. E ele precisa experimentar de experiências com o Senhor. Eu quero te pedir que os olhos espirituais dele se abram. Ele vai começar, Senhor, a ter sonhos, visões como ele nunca teve. Não ache que você está louco. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai começar. Equipando com autoridade. O Senhor está colocando sobre a sua vida habilidades extraordinárias. E sabe, assim como o Gleidson foi levantado como um evangelista, eu vejo Deus te usando para evangelizar muitos jovens. Eu vejo Deus te usando com sinais e maravilhas. Eu vejo você provocando uma verdadeira onda nessa cidade, nos lugares aonde você está. Mas isso vai depender da sua decisão em responder a palavra que você está recebendo nessa noite, e entrar dentro do seu quarto e buscar o Senhor como você nunca buscou. Eu declaro a glória de Deus sobre você. Eu declaro a glória de Deus sobre você. Eu declaro Deus despertando a sua alma nas madrugadas para que você leia a Bíblia. Eu quero orar pela sua vida, porque existem muitas coisas que a sua mente humana precisa entender, que isso causa uma confusão dentro de você. E sabe,
para que as coisas de Deus ela seja vivida. Isso não é por sentimento, isso não é por opinião, isso é por obediência. E se você entender o que Deus quer fazer com a sua vida aqui hoje, se você entender, você vai descobrir que a sua história ela pode ser mudada completamente. Sabe, essa desconfiança que você carrega é fruto de muitas traições, de muitas coisas que aconteceram. Mas eu vou te dizer uma coisa, amém? Com Deus não dá para ser desconfiado. Com Deus é preciso estar rendido. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida de tua filha. Eu te peço, Senhor, que toda cadeia seja quebrada agora. Toda prisão. Que o Espírito do Senhor venha sobre ela, Senhor, mudando a mentalidade, o coração dela, dando graça nesse tempo. Eu abençoo a vida dela. Senhor, eu oro pela vida de tua filha. Ela tem buscado respostas. E eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra seja um selo do Senhor para a vida dela. Essa palavra, Senhor, seja a resposta que ela tem buscado, como ela precisa estar diante do Senhor nesses dias. Eu quero declarar que nessa nova estação da sua vida, nessa nova estação daquilo que você vai viver na sua vida, seus olhos espirituais, eles se abrirão para compreender algumas coisas que até aqui você não entendia. Você dizia, Senhor, eu oro, mas parece que isso não muda. Sabe, às vezes é necessário Deus abrir os nossos olhos para que a gente veja o nível de guerra que nós temos travado. E eu vejo também Deus fortalecendo os seus pés de maneira tão poderosa, que palavras que te feriam, que te paralisavam, essas coisas não vão mais te parar, porque você vai correr para Deus como você nunca correu, e você vai viver respostas como você nunca teve. Quero ser como criança. Deus traz cura sobre a vida de tua filha. Traz cura para a vida dela. Traz cura para a vida dela. Sara as suas emoções. Muda a sua história hoje, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dela. Eu quero abençoar a sua vida. Como você tem buscado isso? Quantas palavras você não ouviu? Muitas das vezes você disse isso a Deus: Deus, por que a minha vida é assim? Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero abençoar você. Talvez você nunca teve uma palavra como essa, abençoando a sua vida. Era tudo que você precisava hoje. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu estou aqui me colocando como um pai para abençoar a sua vida. Você quis ouvir isso muitas vezes. Na sua infância você quis ouvir isso muitas vezes. Eu estou aqui para abençoar você. Em nome de Jesus. Não posso viver. Alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você está aqui, quer refazer sua aliança? Pastor, eu estou aqui, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Estou visitando a igreja, quero confessar a Ele como Senhor e Salvador de minha vida. Eu estou aqui e eu quero fazer a minha aliança. Se você está aqui, levanta a sua mão, deixa eu ver você.
Ou por alguma razão você se afastou e você quer refazer sua aliança hoje. Se não há ninguém, deixa eu orar por você. Pai, eu quero orar por essa igreja, declarando um tempo de cumprimento. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse tempo a nossa mentalidade seja transicionada. Nós abençoamos a vida de cada irmão aqui e declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém?